Dias chuvosos me deixam bastante inspirado. Dias chuvosos, dias nublados, aquele ventinho frio. Eu gosto muito da aquele contraste do cinza pro verde, e o verde fica mais intenso, mais perceptível, mais destacado com aquele fundo cinza e aquilo tudo me inspira, sabe? Mas o ponto é, se você tenta criar e não consegue e acredita que é falta de criatividade, de inspiração, eu tenho algo para te falar. Não é de inspiração que eu e você precisa. Não se espera estar inspirado. Você cria a sua inspiração. Você simplesmente cria. Então eu vou trazer alguns pontos interessantes sobre isso para que a gente não precise depender de estar inspirado. E com isso vai abrir um caminho para você criar a sua melhor arte, entende? Então a gente acha que precisa esperar pela melhor ideia ou aquela grande ideia, se sentir inspirado, mas a gente apenas acaba criando. É engraçado o uso da palavra criar, né? Porque a gente acaba criando uma máscara, porque na verdade, o que a gente tem é o medo da ideia de que não somos bons o suficiente. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, eu vivo falando do cérebro e da mente como se fosse uma terceira pessoa, né? Somos nós mesmos. Então, sempre quando eu me referir à mente, ao cérebro como uma terceira pessoa, lembre-se, não, somos nós mesmos, sou eu mesmo, é você mesmo, né? A gente faz isso tudo, essa movimentação toda, porque a gente quer evitar ser confrontado, evitar a situação da gente perceber que a gente não é bom o suficiente, entende? A gente está tentando, com esse tipo de ação, abaixar esse volume na nossa mente. Daquela voz, né, do nosso pensamento dizendo que a gente não é bom. Então a gente vai direcionar para uma expectativa de eu preciso estar inspirado, né? Então a gente quer evitar aquele desconforto de começar e falhar, porque de fato é desconfortável, né? Só que dá para entender, porque de fato começar é difícil, é o papel em branco. Olhar pro papel, para a página em branco, como eu costumo dizer, ela é para nós como um espelho, sabe? E a gente tem dificuldade de encarar, da gente se encarar nesse espelho, entende? Então a gente fica com medo do nosso reflexo, do que ele pode revelar sobre nós. E mesmo que a gente passe por essa barreira, a gente às vezes acaba enfrentando outra, que é a barreira do silêncio antes da primeira linha. Essa, ela é tão pesada, tão complicada quanto a anterior, que é a página em branco. Às vezes você, beleza, você já não tem mais problema, você consegue, mas esse intervalo, esse silêncio antes da primeira linha sair, entende? É uma linha muito tênue, assim, é uma transição muito curta entre a página em branco até a primeira linha, ainda tem o silêncio. Que esse silêncio que no final é o intervalo entre olhar para a folha e fazer a primeira linha, esse silêncio ele parece uma eternidade, não tem fim, sabe? Parece que a vida toda passa por nós ali naquele momento.
Mas o que que a gente pode aprender é que a gente nunca começa quando a gente está pronto. A gente se prepara começando, entende? Então é importante entender que antes do processo o que a gente tem é o nada. A coisa, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Porque é o óbvio, antes de começar qualquer coisa, a gente sempre tem o nada. Eu acabei de falar da página em branco, entende? Mas se você parar para pensar, você vai ver que tudo na vida segue esse mesmo fluxo. Aqui eu estou trazendo para o contexto da arte, para o nosso contexto aqui de desenho, né? Então, o que acontece? Às vezes percebemos que, e até lidamos bem quando a gente está em outro contexto. Um contexto comum é aquele contexto do primeiro emprego, né? Então, é uma função que a gente nunca exerceu. Eu vou ali adquirir a primeira experiência. E o caminho até o trabalho, o primeiro dia de trabalho de começar é angustiante, né? Depende. Tem pessoas que já têm tudo isso destravado na mente, então esse primeiro momento, a curiosidade gera outra coisa. Mas muitas vezes a gente passa por essa situação de conflito, né? Aquela angústia, meu Deus, o que que vai acontecer? Como que vai ser o dia? E começa a ficar ansioso, né? Mas a gente adquire experiência à medida que a gente começa. Ao começar, a experiência começa a se manifestar. E no desenho não é nada diferente. Nada mesmo, né? Então, qual é o ponto? Não espere, faça. É sempre a primeira linha. A gente usa a expressão é sempre o primeiro passo aqui, é sempre a primeira linha. Entende? Então, tudo na vida tem um começo. E à medida que a gente caminha, a gente progride. É mais uma obviedade, né? Então a gente sempre está indo em direção ao ponto de chegada e tudo começa no primeiro passo. E a gente nunca vai saber o que a gente encontra, o que a gente vai encontrar no caminho. E mesmo assim a gente vai. É aquele lugar novo, né? Coisas novas se revelam à medida que a gente caminha, né? Então, é sobre pegar o lápis, a caneta, o pincel e começar. É nessa hora que a inspiração se manifesta, entende? Mas tem aquele dia que todos nós passamos por ele, independente do tempo. Independente se a gente está no começo ou se a gente já está ali há alguns anos, né? Aquele dia que a gente simplesmente não quer fazer nada, nada, na dica de nada. Não é fácil, não é fácil, de fato. A gente precisa reconhecer que não é fácil. Essa conversa é para descobrir caminhos para desenvolver a consciência disso. E quando a gente se deparar com uma situação como essa, a gente sabe sair dela, a gente sabe vencer, passar por esse obstáculo. Não quer dizer que a partir daqui não vai mais acontecer isso. Vai, a gente só está aprendendo a lidar, a como contornar, entende? Vencer. Eu acho que melhor do que o contornar é vencer. Quando a gente contorna, a gente se depara com ele de novo, né? Só que tem um problema quando a gente segue por essa mentalidade de contornar ao invés de vencer. Porque toda vez que a gente se deparar, é sempre aquela questão, é como se fosse sempre uma primeira vez. Quando a gente vence, entende? A gente vai de, não peito aberto, né? Mas vai com as defesas, né? Mas quando a gente vence,
essa situação, quando ela vem de novo, ela é menos pesada. Entende? Do que ficar contornando e sempre vai ser sempre aquela primeira vez, aquela angústia de sempre, né? E quando isso acontece, é como se o nosso corpo quisesse nos conduzir para a gente fazer qualquer outra coisa menos desenhar. Então aí a gente vai para a rede social e fica ali 2 horas vendo um monte de aleatoriedade, vídeo aleatório, e fica passando o próximo, né? Quando vê, passou 2 horas e aí a gente fica. Surge uma outra frustração, a gente quer evitar uma frustração e se depara com outra, porque é aquela frustração de, poxa, eu não fiz, né? É uma loucura que acontece na nossa mente, né? Só que há algo curioso. Esses dias em que a gente está nessa situação de não querer fazer nada, são nesses dias que podem ser os dias mais importantes na sua experiência artística, entende? Porque o dia que você não quer desenhar, o dia que eu não quero desenhar, não quero criar, são nesses dias os momentos que pode definir a sua identidade criativa. Por quê? Tem um ponto bem interessante que pode mudar o panorama todo, entende? E o fato é simples. A gente tende, muitos de nós, só tende a criar quando a gente está com vontade, inspirado. Entende? Então, quando vem aquela vontade, e esse é o ponto de virada. Por quê? Porque enquanto muitos de nós se apega, segue esse fluxo de pensamento, né? Aquela ideia romântica da inspiração, né? É o sol que bate na janela e irradia todo o ambiente, o quarto, aquela gota de orvalho que você vê escorrer lentamente pela folha e, sabe, e vem aquela inspiração, é o céu nublado, é o dia chuvoso, entende? Só que a diferença tá naquele que cria quando não tá com vontade. É esse que muda o mundo ao redor. Porque enquanto tá todo mundo, ou não todo mundo, eu dei uma generalizada aqui, mas quando muitos de nós tá com essa ideia de esperar a inspiração chegar, a gente começa quando ela não aparece. E isso vai definir a sua identidade criativa. Entende? Imagine se eu espero aqui no local onde eu moro, não chove o ano todo, não tá o céu nublado o tempo todo. Imagine se eu tenho que esperar por esses momentos para eu me sentir inspirado para começar alguma coisa, né? Então, quando muitos ao redor espera pelo dia perfeito, você tá lá, mesmo sem vontade, fazendo, desenhando, pintando, né? Aquele conflito interno que sempre aparece antes do ponto de virada, é a prova de fogo. É isso que vai definir. Me faz lembrar do Chapolin, né? Quando ele é chamado e falam para ele, relatam o problema e pede para que ele vá e aí ele, eu vou. Tem dia que a gente tá tipo Chapolin. Ai, ai. Então o que acontece? Nessa hora, levanta e começa, sabe? É aquela expressão usada em outro contexto, né? Tá com medo, vai com medo. Né? Não tá com vontade, vai. Mas isso não é forçar a inspiração surgir, é começar sem ela mesmo.
sem aquela grande ideia na mente, sem nada. É só você, o papel, o seu lápis, o seu display, a sua caneta, a sua tela e o seu pincel. Entende? Porque toda vez, o que que pode fazer surgir esse problema todo? É, é a gente criar aquela expectativa de que toda vez que a gente vai desenhar, a gente precisa fazer a arte definitiva. E aí a gente coloca um peso muito grande sobre as nossas costas. Não dá para carregar, sabe? Isso pode se dar, é um dos fatores possíveis. Isso pode se dar, inclusive, até pela própria exposição às redes sociais. A gente está ali no Instagram, por exemplo, e segue aquele monte de artista, e aí todo desenho que ele posta é incrível, né? E aí a gente acha que tudo, que todo desenho que a gente tem que fazer tem que ser incrível. Só que a gente esquece que aquele artista chegou naquele ponto porque ele tem todo um contexto, ele tem toda uma construção de caminho. E ele posta o que deu certo. Porque mesmo com muita experiência adquirida, sempre vai ter aquele desenho é, sabe? Então posta o que dá certo, entende? E aí isso faz com que a gente crie essa ideia de que todo desenho que eu vou fazer, ele precisa ser aquela obra master, né? Então isso vai fazer com que a gente crie aquela falsa ideia da inspiração, de ter que estar inspirado, porque é só com inspiração para fazer uma arte incrível toda vez, né? Quando na verdade a gente não precisa criar algo supremo o tempo todo. A gente pode só sentar e desenhar alguma coisa, fazer um esboço. Às vezes o desenho do dia é esse, entende? É o sentar e desenhar de forma livre, sem peso algum. É o começar a riscar alguma coisa. E aí pode acontecer, né? Aquela imagem começa a se formar, sabe? Então, mesmo que não saia algo aparentemente significativo, mas isso te ajuda, inclusive, a se manter constante. No mínimo, você se manteve constante, mesmo que aquele desenho não tenha sido aquela coisa maravilhosa. Mas no mínimo você ganha constância. Então, não se perde nada numa situação como essa, num momento como esse, né? Então, esperar pela inspiração, ela pode no final fazer você parar ou desistir. Porque se a inspiração não aparecer, não chegar, você não sai do lugar, entende? Porque a gente não sabe quando a inspiração vem. A gente não sabe quando a gente vai estar inspirado para alguma coisa. Porque são muitos fatores. Por exemplo, imagine, eu tô ali esperando pelo dia nublado, pelo dia chuvoso. Ah, não, porque eu tô sempre inspirado. Aí vem, chega esse dia, só que aconteceu outras coisas no seu dia, na sua vida, que rouba de você qualquer coisa, e aí chega esse dia que você espera por ele para ficar inspirado e não tá inspirado. É complicado, né? Então, pode ser nesse momento, pode ser nesse momento, quando a gente não tá esperando nada, simplesmente nada, é que o tudo pode surgir. E é o óbvio, é mais um óbvio a ser dito, porque o papel em branco ele é o nada para nós, né? E o tudo vai surgir a partir dali, entende? Só que se nada surgir, você sentou, riscou alguma coisa, não vem inspiração,
nada. Mas no final você permaneceu. Entende? Você permaneceu. É aí que a prática criativa é construída. Nesses dias difíceis, sabe? Que você pode se tornar inabalável. Acho que todo mundo, né? Todos nós sabemos que o ouro ele é purificado pelo fogo, a prata, né? Então, quando ele passa pelo fogo, o que sai dali é precioso, entende? Então, aquele dia que parece que não vai dar em nada, é nele que nós somos forjados, é nele que você é forjado, entende? Então, começar sempre será, sempre é o primeiro passo para que surja o processo criativo. Então, não dependa, não confie na inspiração, porque é imprevisível, não tem como confiar no que é imprevisível, né? Você não sabe quando vai acontecer, que hora vai acontecer. Então, a gente não cria essa expectativa na imprevisibilidade, na inspiração, não na imprevisibilidade em si, na inspiração em si, por ela ser imprevisível, né? Então, um ponto importante para a gente aprender a lidar com a questão da inspiração é desenvolver e ter alguns hábitos que, como é que eu posso falar? São hábitos intencionais, entende? São hábitos intencionais que geram estímulos na nossa mente para a gente criar independente do momento em que a gente está, entende? Então a gente fazer coisas de forma intencional mesmo, entende? Porque a nossa mente, ela precisa de padrões, a nossa mente, ela gosta de rotina, elas são necessárias, entende? Porque é nela que a gente trilha o caminho para o hábito. E isso é um assunto para um outro vídeo, inclusive, né? Eu pretendo falar sobre isso num vídeo futuro. Mas enfim, ter algo que a gente faz antes de começar a desenhar. Nosso cérebro ele vai conectar aquela ação, por isso a questão do hábito intencional, porque ela conecta aquela ação com o momento de criar. Então a nossa mente, a sua mente, ela vai condicionar, ela vai se condicionar a uma situação, entende? Então, ela condiciona sua mente e seu corpo para que corresponda a isso, sabe? É, por exemplo, é levar um café ou um chá para a mesa, mas não é só levar um café e um chá, é levar um café e o chá naquela caneca especial, entende? A sua mente ela vai associar isso que é bom. Você está ali com aquela sua caneca preferida. Você coloca ali seu café ou seu chá e leva para a mesa, né? E a sua mente ela vai conectar uma ação com a outra. Então, quando você faz isso, a sua mente, beleza, ela manda essa informação para o seu corpo. Nós vamos desenhar. Prepara, senta que a gente vai desenhar. Entende? E aí tem outras formas. Pode ser até um aquecimento, uma caminhada leve pela manhã. E aí vai depender do momento, né? Aqui eu estou criando uma situação com amanhã. Às vezes, esse momento que você para desenhar é num outro horário. Então, você põe algo específico que você sempre vai fazer
antes de começar a desenhar. E a sua mente faz essa conexão. Pode ser uma música, inclusive. Entende? Um outro ponto interessante é estar consciente de que o processo criativo ele está em tudo aquilo que faz parte da sua bagagem cultural própria. Entende? Então, a gente cria aquela falsa ideia de que a inspiração é quando surge aquela ideia nunca antes vista. Entende? Algo que está lá no futuro e que você começa a desenhar e você consegue trazer aquilo do futuro pro agora, né? Quando na verdade ela está em tudo aquilo que a gente já conhece. É o contrário. Por isso a importância, e eu também pretendo falar isso num outro momento, sobre a formação da sua bagagem cultural própria, que vai impactar na sua bagagem visual, entende? Então não é buscar algo que está lá que você nunca viu. Na verdade, ela pode surgir baseada em tudo aquilo que você já viu, daquilo que você já tem na sua mente armazenado, né? Então, é, é um é o seu próprio Pinterest. É basicamente isso, é o seu próprio Pinterest, entende? Um outro ponto importante é compartilhar esse momento com pessoas que estão com o mesmo objetivo. Isso pode não ser muito fácil a depender das pessoas que estão ao seu redor, né? Às vezes, no seu círculo de amizades, às vezes pode ser só você que desenha, que pinta, entende? As outras pessoas têm lá suas outras atividades e não compartilham disso. Mas é muito bom quando a gente tem pessoas para poder compartilhar. Por quê? Processo criativo, aquela coisa de buscar inspiração, a gente acaba criando aquela ideia de que é um momento de solidão às vezes, sabe? Você tem que estar sozinho para isso e não. Existe essa possibilidade, existe esse momento porque a gente não está o tempo todo rodeado de pessoas, né? Isso são situações pontuais. Mas ter pessoas com quem a gente pode compartilhar, isso é muito bom. Por quê? Porque isso pode estimular. Às vezes você está parado e você está vendo alguém fazendo e está ali mostrando, e você fala, poxa, eu vou começar. Eu já vi isso muito acontecer ao longo da minha experiência acompanhando alunos de fazer, de propor atividades que estimulam as pessoas a desenhar e aquele que estava parado alguns dias, desmotivado, vê todo mundo desenhando e postando e fala, caramba, vou fazer também, entende? E, por exemplo, no meu curso de Despertar Artístico, eu criei uma área para que os alunos eles postem todos os dias. Entende? Então, eu criei essa sessão dentro da área do curso, em que os alunos podem postar todos os dias, porque ele vai acontecer no mínimo duas coisas, né? Que é basicamente o que eu falei. O fato da pessoa mesmo postar todo dia, essa sessão não são os desenhos e os exercícios finalizados, é os que estão em processo, está acontecendo, ele está fazendo. Porque isso estimula ele a ser constante, a ter consistência, né? E estimula o amigo, estimula o colega de curso a fazer também. Ele fica estimulado a falar, poxa, eu vou fazer, eu vou postar também. E aí eu trabalho uma série de outros fatores, né? A questão do medo de postar, da pessoa às vezes ficar assim, não vão gostar da minha arte, do que eu estou fazendo, né? Então aprende a vencer isso, porque isso no final só tá na nossa mente, né? Não tem como eu saber o que o outro está pensando. E aí a gente fica presumindo que a pessoa está pensando que a minha arte não tá boa, que o que eu fiz não tá bom, né? Então criar essa área estimula, né?
Então, no mínimo, vai ser consistente a partir da pessoa que posta, né, e estimula o outro a continuar, entende? E o processo criativo, como eu falei mais cedo, ele não precisa ser solitário, entende? Eu lembro de uma frase de C.S. Lewis. Aliás, não é sobre essa frase. Isso me faz lembrar de Tolkien e Lewis. Não só eles dois, mas eles tinham um grupo de amigos em que eles se reuniam em um pub, né? E o nome desse grupo que eles formaram se chamava Inklings. E eles se reuniam para poder compartilhar experiência. Eles escreviam ali, começavam a escrever os seus livros e eles faziam a leitura do que eles estavam escrevendo uns para os outros e aí eles iam comentando, propondo, né, algumas coisas, estimulando, né? Sabe-se que Tolkien só publicou O Senhor dos Anéis porque Lewis botou pilha, porque Tolkien ele só ia escrever para ele mesmo, né? Então existe essa história de que por conta de Lewis estimulou ele a publicar O Senhor dos Anéis, entende? Então, o que acontece então? O que que saiu desse grupo? Dois grandes autores que exerceram um grande impacto na literatura do século XX, né? E permanece até hoje. As obras estão aí, né? Passaram deles, porque, enfim, né, infelizmente eles já se foram, né? Mas a obra continuou, entende? Então, mas mesmo que não haja esse ambiente, não tenha essas pessoas para poder estar presente, a internet pode proporcionar isso, com uma comunidade de artistas, né? Então, gera uma amplitude, entende? Claro, ter a oportunidade de compartilhar presencialmente, de você pegar a folha de alguém, olhar, ou alguém pegar a sua folha, olhar e comentar e ter essa troca é maravilhoso. Mas, não sendo possível, também não é impossível que isso aconteça por conta desse ambiente que hoje a internet proporciona, né? Então, isso pode impactar completamente o nosso processo criativo, entende? Isso faz com que a gente evite, não dê espaço para aquela autossabotagem de ficar lá no canto, sem fazer nada, dando um monte de desculpas, entende? Porque todos ao redor estão fazendo alguma coisa, começando alguma coisa, então não vai ter espaço para você ficar parado, né, esperando o alinhamento dos astros, entende? E eu espero que você saia desse vídeo como o Bilbo, né? Eu tava falando de Tolkien agora, saia ali como o Bilbo, que antes de se despedir do Gandalf, né, dá aquela puxada de ar, né? Lá no condado, ajusta ali a mochila, né? Opa. Ajusta ali a mochila, puxa o fôlego e vai para a estrada, né? Aí aquela frase clássica do Bilbo pro Gandalf, né? As montanhas, Gandalf, as montanhas. Eu espero que você saia com essa inspiração desse vídeo, no mínimo, né? Mas se você quer ter essa comunidade que te mova, que te inspire, bem, pelo menos eu espero que esse conteúdo esteja causando isso, né, em você. Mas se você quer criar comigo também, eu vou deixar, eu vou deixar aqui na tela o, o QR Code da sala de espera, né? Essa sala de espera é para formação de turmas do curso Despertar Artístico. Então, ali é um grupo silencioso, né? A finalidade é entrar,
esperar essa formação de turma, porque há uma quantidade X de vagas, são vagas limitadas, né? Mas ao completar todas essas vagas, e aí a gente começa e se quiser saber mais, né? Na verdade, é o lugar para poder saber mais sobre o curso, tirar dúvidas antes de começar, entende? Então, é basicamente isso. Fica aí, né, o QR Code, vai te levar para a sala de espera e ali a gente pode conversar, né? Então, é como sair para essa aventura. Há muita coisa acontecendo dentro do curso, entende? Mas na sala de espera é como o nome sugere. Então, relembrando, não se preocupe quanto a isso, é um grupo silencioso, não vai ficar enchendo ali de notificação, o WhatsApp tocando o tempo todo. Não, serão situações bem pontuais, né? Porque ali é o momento de onde por um ano você vai aprender a desenhar e a desenvolver uma mentalidade artística através do meu método, porque a minha missão é despertar artistas com propósito. Entende? Que tenham algo a oferecer para o mundo, entregar para o mundo o bom, o belo e o verdadeiro, sabe? E ali dentro, além de ter essa oportunidade de ter pessoas que compartilham daquilo, que compartilham da arte, né? Que pode gerar esse ambiente de inspiração, ou pelo menos se ninguém tiver inspirado, mas está um estimulando o outro a continuar, né? Você vai ter um suporte real, né? Comigo, eu acompanho você, né? Durante todo o seu processo, por um ano, em todo o seu desenvolvimento, né? Como artista, entende? Aprimorando, né? Se tornando de fato esse artista, não apenas um artista, mas um artista com um propósito, entende? Mas enfim, continua aqui comigo, porque tem mais algumas coisas que a gente precisa conversar sobre criatividade e o segredo de ouro para encontrar inspiração é, e eu poderia terminar o vídeo a partir daqui, mas o grande segredo é simples, é terminar o que começou. Simples. Esse pode ser considerado o ponto de virada supremo, terminar o que começou. Porque não importa se não ficou bom de acordo com a sua expectativa, né? Apenas termine, termine, entende? Então, aquela sensação de concluir algo, de você ter um desenho finalizado, mesmo que não tenha ficado conforme você esperou, mas o terminar, sabe? Ele manda um recado para sua mente, ou seja, para você mesmo. Qual que é esse recado? É o que você consegue. Você consegue, entende? Então isso aquece o coração, aquece, porque vai te fazer ficar animado para ir para o próximo desenho, para a próxima criação, entende? Se você nunca termina, a sua vida ela vai ser aquele loop infinito de começo sem avanço. Você vai estar sempre voltando para o primeiro ponto. Não tem uma continuidade. Entende? Você está só começando, sem progressão. É um ciclo. Entende? E C.S. Lewis já disse uma vez, né, que mera mudança não é crescimento. A síntese de crescimento é. Aliás, deixa eu lembrar a frase aqui. Isso. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade,
não há crescimento. Entende? Então, esse terminar faz com que você progrida. E aí, aquele começar uma nova arte, ele não se torna um começo, ele é uma continuação. Entende? Porque se você não entender isso, você vai acabar criando aquela expectativa na próxima ideia master. E aí gera um problema que a gente acaba caindo em tudo aquilo que a gente conversou antes aqui, né? Porque por não terminar nada do que está diante de você, você vai achar que não está inspirado, entende? E a razão é simplesmente porque você não conclui. Não conclui. Então você se furta da alegria de concluir o que começou. Entende? Você vai ficar naquele ciclo de estar sempre começando do zero, a sua mente não sai do lugar, você vai desenvolver, isso faz com que você desenvolva uma mentalidade mal condicionada. Entende? Porque quando você não concluir, você não vai se sentir confiante. E se você não se sente confiante, você não se sente inspirado. Entende? Então, quando você quebra o ciclo, né, esse ciclo na sua mente, você percebe que começar já não parece ser tão difícil, entende? Quanto você achava que era. Vai ficar, poxa, você vai perceber que é só repetir o que você fez agora, você vai fazer de novo e de novo. E isso acaba sendo uma ação contínua. Mesmo que você desenhe num dia e desenhe no outro dia, mas você está sempre com aquela condição na sua mente de eu estou sempre continuando, eu estou avançando. É aí onde a gente sente que há um avanço no nosso processo. Entende? Então, o que a gente pode fazer? Volta naquele desenho que você deixou para trás, que você não terminou. Pega ele, olha para ele, termina. E você vai descobrir algo muito interessante quando você terminar. Entende? Uma outra coisa que a gente pode fazer nesse ciclo de que pode fazer a gente entrar nesse ciclo de autossabotagem é tratar qualquer desenho que a gente fizer, qualquer desenho, como se fosse uma obra única. Eu falei isso mais cedo, né? Porque quando a gente pensa que cada obra é uma obra única, a gente desconecta da anterior. E aí quebra o que eu acabei de falar, né? Quando a gente não tem isso na nossa mente, tudo que a gente faz é contínuo. A gente está sempre avançando, sempre progredindo, né? Então, veja como um processo contínuo. Tudo que aconteceu no desenho anterior, ele vai impactar no próximo. Seja o que foi bom no processo, seja o que não foi bom. De tudo você extrai algo que vai impactar no seu processo. O que foi bom, o que você registrou de bom, repete. O que não foi bom, beleza. É isso que eu preciso ajustar agora nesse outro desenho que eu vou fazer, nessa próxima arte que eu vou fazer. Entende? Então isso ajuda a quebrar aquela ideia que a gente tem da inspiração. Entende? A gente vai parar de achar que cada novo desenho eu preciso de uma nova inspiração. Você vai descobrir que não precisa. Porque aí sim fica difícil quando a gente tem aquela ideia de que eu preciso estar sempre inspirado, de ter uma nova inspiração para fazer alguma coisa nova. É um fardo muito pesado. Entende? E aí faz a gente entrar na toca do coelho branco. Entendeu? Se a gente seguir por esse caminho de achar que eu preciso ter sempre uma nova inspiração para poder fazer algo novo, né? Porque a gente pode parar ao achar que precisa daquela nova chama dentro do coração, sabe? Aquela chama nos olhos para poder desenhar. Só que essa chama ela já está acesa. Você só continua a queimar essa chama da juventude
Que nem o Might Guy lá no Naruto, né? A chama da juventude. É só continuar queimando essa chama, entende? Então, começar um novo desenho, quando você vai começar um novo desenho, observa sempre o anterior, porque volta naquele ponto que eu falei mais cedo, né? Não é buscar algo que está lá no futuro, é aquilo que já está feito, é a bagagem que você vai ter, onde tem todos os recursos que você precisa, entende? Então é isso, é essa formação de bagagem cultural própria, né? Agora somado aos tantos outros esboços que a gente fez no decorrer do tempo. Aqueles esboços rápidos, sabe? Que a gente fez ali, aquele rabisquinho do dia, eu só tive 10 minutos, só aquele rabisquinho, mas dele a gente pode extrair muita coisa, entende? Aquelas anotações que a gente fez no papel do que deu certo, do que não deu certo, porque isso vai otimizar os processos, sabe? Porque você não vai precisar ficar naquele loop infinito de brainstorm, de sempre ter que estar fazendo brainstorm, porque você já tem tudo aquilo feito, pronto. Entende? É meio ser o Batman com um preparo. Entende? Como eu falei mais cedo, é o seu Pinterest pessoal. Você está sempre preparado. Você vai fazer algo novo, você já tem ali ao seu redor esboços, toda aquela bagagem na sua mente para poder fazer. Entende? Então você não fica, com isso, você não fica refém do momento ideal. A hora que você tiver, o tempo que você tiver para fazer, você simplesmente começa. Entende? Você já está preparado para isso. Então, primeiro o que a gente faz? Primeiro a gente age, né? E a inspiração ela vai te acompanhar. Você não vai mais precisar esperar por ela. Você já está caminhando e ela surge ali, ela vai aparecer e vai te seguir. Entende? E mesmo que não surja, você continua, não para. Entendeu? Então, eu espero mesmo, né, mais uma vez que essa conversa tenha sido útil. Se você chegou aqui agora, sinta-se à vontade, né? Sinta-se à vontade, você está no meu ateliê, né? E se você caiu de paraquedas aqui, chegou aqui agora, eu sou Douglas Mello, sou professor de desenho, ilustrador, né? Então, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui no canal, nesses vídeos gravados, eu faço live toda quinta a partir das 19h30, né? E esses vídeos, eles são dedicados para a gente conversar e desenvolver a nossa mentalidade artística. Então, todos esses assuntos são sobre questões de mentalidade, entende? Para a gente poder resolver. E é isso. Curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo, né? Ele pode ajudar alguém que está travado ou até pensando em desistir, ou já até desistiu porque acha que não tem inspiração nenhuma, porque acha que para desenhar precisa estar inspirado. Manda esse vídeo para alguém, né? E deixa aqui nos comentários se você já passou por isso ou está passando por isso. Vamos conversar um pouco, né? Às vezes, até nessa conversa, nessa troca, pode surgir aquela inspiração, né? Então, é isso. Curta, comenta, compartilhe o vídeo e vamos lá. É isso. Até a próxima.